Professor, eu queria iniciar a nossa conversa por uma primeira coisa, que Israel já diz que o Irã enriquece urânio desde a década de 90. E nada aconteceu até hoje. Aí, do nada, eles criam todo esse alarde aí, né? Para dizer que a gente precisa atacar porque tem que acabar com vamos dizer assim, tem que acabar com esse plano de bomba atômica ou bomba nuclear do Irã. Como é que fica essa situação? E a gente já sabe que isso já acontece desde os anos 90. Exatamente isso. O Netanyahu já tem uma tara com relação ao Irã há muito tempo. Então, nas suas aparições ali na Assembleia Geral, levava um mapazinho com uma bomba, né? O Irã já consegue enriquecer urânio até esse nível, isso é um perigo para Israel. Então, ele já vem com essa conversa. Mas essa conversa, ela tem alguns propósitos, né? Uma delas é que o Netanyahu tem um projeto de poder de ser um novo Ben-Gurion, não é? De ser uma figura política muito importante para Israel, e não só a figura que permitiu que o 7 de outubro de 2023 acontecesse, né? Então, nós temos que lembrar que ele está com um problema enorme nas mãos, porque os ataques, né, de 7 de outubro de 2023 acontecem muito em razão da displicência dele. Existe ali um erro muito claro, né, da condução da inteligência, ou se ele queria que o Hamas, de alguma forma, sempre representasse algum perigo latente que ele pudesse controlar, e isso, de certa forma, sai do controle, porque o dia 7 foi uma coisa horrorosa, né? Porque não foi só um ataque contra postos militares, mas também contra civis, isso gera um problema danado, né? E uma resposta que é o genocídio que acontece ali em Gaza. Mas por que isso acontece agora? Eu tenho 4 hipóteses para isso, Victor. A primeira é o próprio 7 de outubro. Então, o problema do dia 7 e a maneira como você enquadra o dia 7 reforça a ideia de que o Irã apoia o Hamas, logo, o Irã também é responsável pelo dia 7. Então, é um problema para nós. Posso fazer uma pergunta sobre o dia 7? O dia 7 que você está falando para as pessoas entenderem foi aquele ataque por terra. Foi aquele ataque por terra onde mataram civis daquela rave e tudo mais. Esse é o dia 7, né? É o dia 7. Ok. Exatamente. Onde o Hamas entrou por terra com caras em cima com metralhadoras em cima de caminhonetes velhas. Não sei como isso conseguiu acontecer. Então, sobre esse dia 7 inicialmente, é isso que fica. O povo, sempre lembrando, gente, tá? Que as atitudes... israelita é uma coisa, israelense é outra, e Netanyahu é outra, né? Então, assim, tem tudo diferente, né? Netanyahu é o líder lá de Israel, né? O presidente de Israel, primeiro-ministro que chama, né? Se não me engano, primeiro-ministro. Ele tem a cabeça dele. Nem todo israelense pensa como ele. Israelita é o cara que está ligado diretamente à religião, né? A religião. E que é judeu, né? E israelense é quem mora lá, e nem todo israelense é israelita, e nem todo israelense é pró-Netanyahu. Tá correta essa minha análise? É isso mesmo. Israelense é cidadania. Isso, em Israel, 20% dos israelenses são árabes. Sim. Boa parte muçulmano e outra parte cristão. Israelita é uma conotação antiga em que o aspecto étnico daquela população que era majoritariamente judaica era conhecido como israelita. Então, a religião é judaica. Israelita é uma menção étnica a um povo antigo que fazia parte de Israel antigo. Então, quando eu falo israelita, tem uma conotação meio que étnica, vamos falar assim, né? Não se usa muito israelita, não, mas eu posso chamar de israelita, assim... Tem gente que chama de israelita. Porque é como se fosse acreditar que o judeu, além de uma religião, é um povo. Por isso que chama de israelita, né? E o israelense é um cidadão. Só que o Estado de Israel, hoje, cada vez mais, é menos um Estado plural e tende para um Estado que busca uma pureza de religião, né? E esse é um problema sério com a extrema-direita em Israel hoje. E o Netanyahu consegue se segurar no governo apoiado na extrema-direita messiânica israelense, que acreditam que são israelitas, né?
que acreditam que são esse povo antigo que tem direito bíblico àquela terra. Então, de fato, é uma condição complicada, sabe? Que já estão misturados, né? Que estavam espalhados pelo mundo. Mas a gente vai chegar lá, só para não perder o gancho. Então, vamos lá. Aqui, pegando o gancho disso que eu estava falando, né? Para a gente separar as coisas. Esse dia 7 que a gente estava conversando, que é o dia 7, ele tem uma conotação estranha para quem está de fora, já que eles dizem que Israel tem a melhor defesa do planeta. Como que eles conseguiram deixar pessoas por terra, a pé e com carros velhos, empunhando metralhadoras? Assim, ninguém questiona isso esse dia 7? Ninguém questiona? Você tem conhecimento se alguém está questionando isso? Porque se eles utilizarem o pretexto do dia 7 para iniciar um conflito com o Irã, quando na verdade esse conflito foi diretamente com o Hamas, para começar já um conflito de expansionismo naquela área de Israel, né, e da Palestina, né? Assim, usar o dia 7 para começar qualquer início de guerra, de conflito, não é estranho para quem tem a melhor defesa do planeta? Esse é o problema do Netanyahu, né? Ele está perdido, porque houve, assim, sendo muito bonzinho, né? Houve um erro de inteligência absurdo. Claro que o Hamas foi erro mesmo? Oi? Será que foi só erro? Esse é o ponto, porque a gente passar disso vira conspiração demais, né? Mas o que alguns podem dizer, e isso não tem problema falar, é que a diminuição do efetivo militar naquela área, levando, né, as IDF mais para a Cisjordânia, para lidar e apoiar os colonos na Cisjordânia. A ideia de que o Hamas não poderia fazer nada mais grave, e com a impressão de que um conflito latente é bom para o Netanyahu, porque a ideia do inimigo que me impõe um problema sempre existir é positivo, isso pode ser colocado. Para se manter no poder, né? Para dizer que ele precisa estar ali, né? Exatamente. E tirar o foco da corrupção. Exatamente, porque ele é o senhor segurança, né? Senhor segurança de Israel. E ele está perdido com uma série de processos em Israel por corrupção, como você bem disse. Então, eu vejo que o dia 7 tem problema de inteligência, mas o Mossad, o Shin Bet e também o Egito alerta o governo israelense que alguma coisa pode acontecer e ele não dá a mínima. Ele não dá a mínima. Só que a coisa foi muito além do que ele esperava. Foi muito além do que eles esperavam. Porque teve parapente também, você lembra? A galera entrando de parapente em Israel. Coisa louca. É insano, né, cara? É insano. Eles conseguem interceptar míssil supersônico e não conseguem parar um cara de paraquedas. Cara, não tem sentido. E isso explica uma coisa, Victor. Explica o seguinte: se essa guerra acaba, o Netanyahu cai. Na hora que as guerras acabarem, as guerras que ele tem alimentado, as guerras que ele tem estimulado, na hora que isso tudo acabar, ele cai. Porque em Israel tem uma tradição. Quando um primeiro-ministro é responsável por uma derrota numa guerra, ele cai. Assim foi com a Golda Meir, logo depois da guerra do Yom Kippur, em 1973, o Moshe Dayan, que era ministro da defesa dele. Então, ele está tentando se segurar de todo jeito. E a guerra é uma forma dele se manter no poder, né? Agora, esse é um primeiro fato que eu acredito que estimula a ação contra o Irã. O segundo fato é que, ano passado, Hezbollah, governo do Bashar al-Assad na Síria, os Houthis e as milícias xiitas no Iraque eram um ponto de contenção clara de Israel contra o Irã. Então, para se chegar até o Irã, não era essa avenida aberta que eles conseguiram fazer agora, né? Por quê? Porque tinha baterias antiaéreas dentro da Síria, tinha a pressão do Hezbollah no norte do Líbano. E com a derrota dessas forças ano passado, isso criou um oportunismo geopolítico muito grande para Israel. Israel ganhou uma vantagem enorme, né? O terceiro ponto que é o Trump. É o Trump ali.
O Trump é vaidoso demais. Você não pode... Se você elogiou o Trump, você ganhou o Trump. Se você falou que ele é lindo, alaranjado, se você qualquer coisa que você falar, ele vai te amar. Então, o Netanyahu, mas elogia e fala, o governo israelense, aquela coisa, e ele cai. E ele é volúpio, né? É assim, ele é ambíguo. Uma pessoa fala uma coisa, ele acha interessante, outra fala outra coisa, e ele, então, dá uma certa carta branca para os israelenses, o que aumenta ainda mais a possibilidade de ação contra o Irã. E a terceira coisa é que nada melhor do que uma guerrinha para manter o Netanyahu no poder. Então, eu vejo que essas 4 questões, Victor, vão criar as condições para que Israel, esse governo, você falou bem, o governo é diferente do Estado ou do povo israelense, né? Tem muita gente que não concorda com essa guerra internamente. Se bem que contra o Irã tem muito apoio popular. Em Gaza, meio dividido. Mas a manutenção da guerra mantém o primeiro-ministro Netanyahu no poder. E cria uma guerra. E mais uma guerra. Só que agora os mísseis estão caindo em Haifa. Os mísseis estão caindo em Tel Aviv. Os mísseis estão caindo na Galileia. Estão caindo no Negev. E está destruindo. O domo de ferro não está funcionando 100%, não é? E isso gera problema interno para eles também.